Olá, muito boa tarde para você. Hoje é sábado, dia 7 de novembro, e nós estamos aqui para te fazer companhia em mais uma tarde. Programa Pai Eterno especial de sábado é o nosso momento de matar saudade, mesmo que tenha sido há tão pouco tempo, mas é o nosso momento de encontro. Rever aquilo que nos marcou nessa semana, né, Vanessa Lobo? É isso mesmo. E tantos momentos importantes vivemos. E a gente quer passar essa experiência para que você também cresça junto com a gente, na fé, no conhecimento, e esteja sempre assim, juntinho ao Pai Eterno. E nessa semana, especialmente, nós tivemos a comemoração dos fiéis defuntos, o Dia de Finados, na segunda-feira. E aqui tivemos um programa muito especial com a participação de Dom Dilmo Franco, bispo auxiliar de Anápolis, e também da irmã Márcia Santos, da Copiosa Redenção, que nos ajudou a rezar por meio da música. Então, o programa Pai Eterno de hoje, nós vamos rever momentos do nosso programa do Dia de Finados. Vamos começar. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, proclamando que nós não precisamos temer, o Senhor está conosco. Eu sou contigo. Bonito isso, né? Não é eu estou contigo apenas. Estar é algo passageiro, provisório, mas Ele é conosco. O Senhor é conosco, eu sou contigo. Que você possa levar essa verdade aí no seu coração. E no início desse bloco, nós queremos compartilhar com você um pensamento de um santo. Em cada bloco nós vamos ter uma frase para nos ajudar a refletir. E a frase desse segundo bloco do nosso programa de hoje é de Santa Teresa de Calcutá, a nossa amada Teresa, né? Que providencialmente o Dom Dilma evocou aqui a amada Teresa, sem saber que a gente tinha preparado uma frase dela para esse bloco. E é a seguinte: no momento da morte, não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito, mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. Olha aí. Não seremos julgados pelo tanto de trabalho que temos feito, mas pelo tanto de amor. Beleza, né? A gente pensar no amor que nós podemos partilhar, viver e ser amor na vida das pessoas. Vamos conferir um pouquinho como é que anda as nossas redes sociais, Vanessa? Claro. Você me disse que aí tá bombando, né? Sim, várias pessoas já enviaram para nós a sua mensagem. Você pode continuar enviando, viu? Eu quero rezar nesse momento com a Marlene Alves. Ela diz assim: eu preciso de orações. Está com 15 dias que eu perdi o meu filho. Ele tinha apenas 19 anos. Marlene, o que a gente deseja agora ao seu coração é muita esperança, o consolo de Deus. Saber que Deus é contigo, Ele está aí do seu lado. Mesmo que você não sinta, não perceba, mas Ele está do seu lado, te sustentando. A Viviane Soares pede oração pela vida do seu pai. A Eva Santos pede nesse momento pela sua saúde, pelos seus filhos, que o Divino Pai Eterno os abençoe sempre essa família. Terezinha Maria pede para todos paz, bênçãos e graças do Pai Eterno. A Rosa Pereira pede por todas as almas do purgatório, por aquelas almas esquecidas que não são lembradas, e nós rezamos também por todas as almas. A Luzia Custódio reza pela sua família. E a Terezinha Martins diz assim: boa tarde, programa mais que especial, abençoado pelo Pai Eterno. Saudades eternas dos meus pais e irmãos falecidos. Peço oração também por todos aqueles que faleceram por conta da Covid-19. Nós fazemos agora também a nossa oração, colocando em intenção todos aqueles que partiram em função do Covid-19. Isso aí, daqui a pouco nós vamos conferir mais participações, então você pode deixar o seu comentário, a sua mensagem, lembrar também dos seus familiares, amigos que já partiram. Então você é chamado a comentar nas nossas redes sociais, nas nossas publicações.
E agora é momento da gente conversar um pouquinho. O nosso Pergunte e Responderemos aqui do programa Pai Eterno hoje vai ser bastante especial. Mas antes eu quero compartilhar com você uma pequena reflexão sobre o tema de hoje, o tema desse bloco, que é Creio na ressurreição da carne. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 988, nos ensina que o credo cristão, a profissão da nossa fé, é em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Por isso, vamos neste bloco refletir um pouco sobre este artigo da nossa profissão de fé e também tirar algumas dúvidas dos nossos devotos. E com a presença do Dom Dilma aqui no estúdio, nós vamos aproveitar para partilhar, para entender, compreender um pouco. Então vamos responder as perguntas dos devotos em relação à morte, à vida eterna. E nós vamos à primeira pergunta, que é da Amanda Sanches, de Pindorama, em São Paulo. Meu nome é Amanda Sanches, sou de Pindorama, São Paulo, e gostaria de saber se existe diferença entre o paraíso e o céu. E aí, Dom Dilma, existe diferença? Bela pergunta, Amanda. Nós vamos agora nos dirigir lá para o Gênesis, quando estava ali Adão, Eva, Deus caminhando no jardim. Então, ali eles estavam no paraíso. Então, pode ter uma diferença, dizendo nesse sentido que o paraíso é o lugar da primeira criação, mas ao mesmo tempo é sinônimo do céu. O paraíso é o céu, porque o que é o céu? É estar com Deus. O céu é estar com Deus. O céu é estar junto do Senhor. Então, nesse sentido, são sinônimos, Paraíso, céu. Agora, quando nós falamos de céu, nós sabemos que não é um lugar, mas é um estado, Ou seja, é um estado onde nos encontramos. E ali no paraíso, quando coloca ali que eles pegaram, esconderam nos arbustos, escutaram os passos de Jesus, de Deus, parece um lugar, onde nós podemos dizer, é uma localidade. Mas a gente sabe que é apenas uma forma do escritor bíblico relatar para nós a criação do homem e como o pecado também chegou na vida do homem da desobediência. Amanda, o céu é estar com Deus. Então, de tal maneira, nós podemos antecipar o céu já aqui na terra. Não no sentido pleno, mas de caminhar junto com Deus, de podermos nós dizer, sou teu, Senhor. Eu conheci um padre jesuíta no Colégio Pio Brasileiro, lá em Roma, Padre Christopher. E quando eu vim para o Brasil, eu encontrei lá em Itaici, fazendo os retiros inacianos. E quando eu encontrei, assim, eu me alegrei, porque ele foi meu formador, ele era o diretor espiritual da casa. E aí, então, ele me chamou num cantinho, me chamou e falou, Padre Dilma, vem aqui. Eu quero partilhar uma coisa com você. Eu falei, o que foi, Padre Christopher? Eu estou com câncer e eu estou no estágio terminal. O médico já falou que eu não tenho mais do que 6 meses de vida. E eu queria dizer para você, eu queria dizer que fique tranquilo, porque eu sou todo dele. Eu vivi para ele, eu sou todo dele. Eu estou em paz. Então eu gostaria que você soubesse disso, que rezasse por mim, para eu poder passar bem este momento e fazer bem a minha Páscoa. Encheu os olhos de lágrimas, conversei com ele um pouco mais, nos despedimos. 1 ano depois, quando eu retornei para fazer o retiro novamente, eu já fui direto lá nas catacumbas para rezar no túmulo dele. Então, ou seja, o que nós temos que saber hoje também é isso. Nós não podemos dizer assim, eu quero chegar no céu, mas eu estou fazendo da minha vida aqui um inferno. Não, a vida nossa, nós antecipamos o céu. Como? Vivendo junto de Deus, buscando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É o Shema Israel. Escuta, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Então, o céu, paraíso, podemos dizer, é a mesma coisa sim, porque é estar com Deus. E eu só me lembro de São Felipe Neri. Eu prefiro o paraíso, essa frase dele que ficou tão registrada. Inclusive, hoje, o ator que fez o papel de Felipe Neri nesse filme,
ele preferisco ele paradiso, ele faleceu hoje pela manhã, aos 80 anos, o ator italiano que fez o São Felipe Neri nesse filme. E nós temos mais uma pergunta, Dom Dilmo. Agora tem a pergunta da Gislaine Ronque Boiati, de Pindorama, em São Paulo. Meu nome é Gislaine, eu sou de Pindorama, São Paulo, e eu gostaria de saber, depois que morremos, nos encontramos com a nossa família? Gislaine, que tristeza se nós não nos encontrássemos com a nossa família, né? Eu gostaria de pegar uma passagem bíblica. Lembram quando os discípulos, depois da morte de Jesus, que eles ainda estavam ali naquela dúvida, ressuscitou ou não, e Pedro virou e falou assim, eu vou pescar. E os outros discípulos, nós também vamos. Como que? Voltar à atividade normal, à vida normal. E de repente Jesus aparece lá na praia, né, já assando um peixe ali, tudo. E no momento Jesus, né, fala para eles, né, para jogar a rede ali, eles jogam e imediatamente João olha para ele e fala, é o Senhor. João reconhece. Mas é claro que o corpo ressuscitado ele é diferente, mas João reconhece pelo amor. Então, desta maneira também nós, quando nós morrermos e formos para o céu, né, Deus abençoa que vamos para o céu, porque não vai ter graça ir para outro lugar. É um purgatório de lambuja, né, porque já é a certeza do céu. Mas assim, nós reconheceremos sim os nossos familiares, porque nós nos reconheceremos pelo amor. O amor nos conduzirá um ao outro. Por isso que os padres, né, sempre falando, esse tempo é um tempo de confissão também, de se preparar. Por isso que a gente, às vezes, falar sobre um diálogo sobre a morte debaixo do tapete. Tem pais que não permitem os filhos ir em velório de maneira nenhuma, né, para não ser traumatizados, etc. Como se a morte não existisse. E hoje o evangelho do dia disse justamente que ele virá quando nós menos imaginarmos, mas não pode nos pegar de surpresa ou despreparados. Então, falar sobre a morte é justamente para nos prepararmos para a vida. Sabe que uma vez eu estava rezando uma missa, eu olhei lá no missal e lá tem a missa para pedir uma boa morte. E aí eu falei, olha, hoje nós vamos rezar a missa para pedir uma boa morte. Rapaz, mas umas senhoras velhinhas na igreja, mas arregalou um olhão para mim assim, sabe? E aí na homilia eu expliquei, olha, rezar pedindo a boa morte não é rezar pedindo para morrer, mas é para que na hora da nossa morte tenhamos um confessor ao nosso lado e que a gente possa morrer em estado de graça para podermos ir para o céu. Então é nesse sentido também. Tem um bispo amigo meu, que foi o bispo que me crismou, Dom Barroso, vai fazer 92 anos. Ele falava, eu estou pronto para morrer, mas eu não estou com pressa. Nós vamos agora para mais uma pergunta, que é a pergunta da Maria de Nazaré. Olha que nome bonito, lá de Manaus, no Amazonas. Meu nome é Maria de Nazaré Pereira dos Santos, eu sou de Manaus, Amazonas. A minha pergunta é, por que nós devemos ter medo dos mortos? Olha aí. Eu aproveito aqui que eu tenho um irmão lá em Manaus, lá em Coari. Olha né? só. Ele tá lá, vivendo lá. Já dizia, né? Jesus mesmo já respondeu para nós, Maria Nazaré. Ele disse assim, não tenhais medo daquilo que pode matar o corpo, mas tenhais medo daquilo que pode matar a alma e jogá-la no inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, né? E nessa hora não adianta uma pessoa falar que é banguela e que não vai para o céu porque não tem como ranger os dentes, né? Ou seja, não é nesse sentido. Ou seja, é justamente daquilo, né? Ou seja, nós temos que ser pessoas de bem, fazermos o bem, temos que nos proteger, mas o mal maior é quando nós permitimos que mate a nossa alma. E interessante, veja bem, qualquer pessoa maldosa, ela pode nos ferir e pode até nos matar, com ou sem a nossa permissão. Isso não é respeitado. Mas já a nossa alma, ninguém pode matar a nossa alma sem a nossa permissão, porque é o pecado. O pecado é o que mata a alma e eu só cometo pecado se eu tiver plena consciência, plena liberdade. Né? E foi uma matéria grave, claro. Então, ou seja, o pecado ele só mata a minha alma se eu permitir. Por isso que Jesus fala, não tem mais quem mata o corpo, mas aquele que pode matar a alma. E é somente o pecado. E para ficarmos em pé, ou seja, sermos
homens que buscam a santidade, nós devemos viver no amor, como foi dito no início, porque Deus é amor. E nesse dia especial, como estamos crescendo e relembrando momentos importantes aqui do programa Pai Eterno. Por isso, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais conhecimento, com mais catequese aqui no programa Pai Eterno. Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem passado ou presente, nem as coisas que virão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno. Olha aí que maravilha, proclamando que nada vai nos separar do amor de Cristo. É por isso que a gente está aqui com você nesta tarde, quase noite, né? Agora são 5h37, ao vivo para todo o Brasil pela TV Pai Eterno, a nossa TV das Bênçãos do Pai. E uma saudação para você que também nos acompanha pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube da TV Pai Eterno. Vamos partilhar mais um pensamento de santo e agora é um pensamento de São Francisco de Assis, que também providencialmente o Dom Dilmo citou agora há pouco. Sem combinar. Sem combinar, viu? Não foi nada combinado. É a ação do Espírito agindo em nós quando nós nos abrimos a ela. Olha o que São Francisco nos diz, nos ensina. Lembra-te que
quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido, somente o que tens dado. Um coração enriquecido pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. Nada do que tens recebido, somente o que tens dado. O que você tem oferecido para as pessoas que você convive, com quem você compartilha a existência? E nós vamos continuar aqui. Já falamos um pouquinho sobre, respondendo algumas perguntas, falando sobre o artigo do nosso catecismo que fala sobre a ressurreição da carne. E agora nós vamos falar da vida eterna. Já tivemos, inclusive, uma pergunta abrindo para nós a reflexão. Creio na vida eterna, nós professamos. Nos ensina o catecismo no parágrafo 1020. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus encara a morte como chegada até junto dele, como entrada na vida eterna. Vamos então refletir um pouco mais sobre esse artigo e tirar dúvidas. E a gente tem dúvidas dos devotos em relação à morte. A primeira deste bloco é da Valdenice Ramos dos Santos. Ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos ver a dúvida da Valdenice. Eu sou a Valdenice Ramos dos Santos, sou de Cuiabá, Mato Grosso, sou devota do Divino Pai Eterno. Estou aqui hoje para perguntar: o que é o purgatório? É onde as pessoas ficam? E aí, Dona Dilma? Valdenice, boa pergunta, né? Sempre um ensinamento de fé, né? Nós cremos, né, na vida eterna, nós cremos na existência do céu. E a Igreja ensina, né, segundo também as passagens bíblicas que dão amparo para isto. Então, o purgatório é aquele estado de vida que já tem garantia da salvação. Ou seja, se vai para o purgatório, pode soltar foguete, né? Porque talvez a tradução de purgatório é uma tradução um pouco imperfeita do latim para o português, porque é um lugar de purgar, então um lugar de purificação, né? O purgatório é um lugar de purificação. Purificação de quê? Vamos lembrar que a Santa Sé e os bispos também, nesse dia de hoje, eles estenderam as indulgências, né? Ou seja, a possibilidade de visitar cemitérios durante todo o mês de novembro, de participar da missa também, na intenção dos fiéis defuntos, todo o mês de novembro, e angariar, na intenção deles, as indulgências. Para que servem as indulgências? As indulgências, elas respondem uma pergunta, que às vezes as pessoas dizem assim: padre, se uma pessoa se confessar e confessando, pronto, ela vai direto para o céu, né? Não necessariamente. Aí nós vamos falar das penas temporais. Vamos refletir um pouco. Imaginem um assassinato, uma pessoa que mata um pai de família. E aí então ele é preso, né? Ele pega 30 anos de prisão. Não pega isso tudo, infelizmente, né? A gente sabe disso. Mas vamos imaginar que pega 30 anos de prisão. Ele cumpre 30 anos de prisão e sai. A primeira coisa que ele faz quando sai é se confessar. E lá ele se confessa, arrependido, e aí recebe a absolvição. Ou seja, ele está aposto diante dos homens, da lei dos homens, e está aposto também diante de Deus, porque confessou. Mas tem uma coisa: por mais que ele pagou 30 anos de prisão, por mais que ele confessou os seus pecados, ele nunca vai poder trazer aquela pessoa de volta. Ou seja, o restante do que ela tinha para viver, ele privou aquela pessoa disso. Ele não tem como repor isso. A esposa daquele homem, enquanto ela viver, ela será viúva dele. Sempre vai carregar aquela dor, aquele sofrimento por ter tido um marido assassinado. Os filhos foram condenados a viver sem a presença daquele pai. Todas as pessoas que conheceram, amigos, familiares, todos, existe uma dor de uma perda causada por aquele ato violento que ele não tem como reparar isso. Então a isso nós damos o nome de penas temporais. É as consequências do nosso pecado na vida dos outros, aonde nós os fazemos sofrer. E as indulgências, elas vêm justamente para reparar isso. Então, a indulgência, nós a angariamos fazendo boas obras.
Então a gente sabe que são muitas as formas de angariar indulgência, rezando o terço, rezando a ladainha de Nossa Senhora, fazendo obras de caridade, participar de missa de ordenação, beijar as mãos do neo-sacerdote, agora não pode beijar, né? Mas assim, no sentido de fazer a intenção, Deus sabe disso também. Então, ou seja, tem todo o manual de indulgências. Então as indulgências, elas vêm justamente para tirar essas penas temporais, né? Então, no purgatório, quando a pessoa morre e ela não tirou essas penas temporais, então é justamente o purgatório um tempo de purificação para poder então chegar à plenitude do amor e estar com Deus. Entende o porquê que nós temos essa encíclica do Papa agora, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, né? Onde ele vem chamando justamente essa atenção, né? É um grande, claro, né? Jesus é o irmão de todos, ele é irmão porque todos somos irmãos dele. Mas nós tivemos São Francisco de Assis, né, que também tratou a todos como irmãos. Charles de Foucault, também o irmão universal. É isso que temos que trazer no nosso coração. Então, quando nós falamos assim de purgatório, sim, é um lugar de purificação. Mas a gente não pode se contentar com o purgatório. A gente tem que querer o céu. Sabe que na Canção Nova, uma vez eu estava vendo e falava justamente uma questão de dai-me almas, né? Dai-me almas, ou santos ou nada, né? Então a gente sempre fala alguma coisa, ou santos ou nada. Para nós isso vale hoje, ou santos ou nada. Se nós não formos santos, como diríamos assim, uma construção que ficou inacabada, que nós não vamos realizar a vocação pela qual nós fomos criados. Então, levar a sério. Então, é um tempo de conversão. Quando nós celebramos hoje o Dia de Finados, a gente é chamado realmente a dizer assim, eu sei daqueles que partiram, que hoje eu estou rezando por eles. Amanhã vai ter alguém rezando por mim, porque eu vou estar no lugar deles. Uhum. Dom Dilma, está chegando outra pergunta aí, agora é a vez de uma jovem devota. Vamos ver a pergunta. Meu nome é Kelly, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e eu queria saber se existe o céu e o inferno. Muito bem. Se existe o céu e o inferno. Uma criança perguntando, e né? As perguntas das crianças, Dom Dilma, é aquela que mais nos deixa assim, né? Do céu, sim, né? Jesus é a garantia para nós, né? Ele mesmo disse que tem preparado para nós o céu. Duas coisas que Jesus veio anunciar para nós, que é novidade, né? Ou seja, coisa que o Antigo Testamento não nos trazia de maneira tão clara. Jesus anunciou isso. Então, na boa nova dele, ele anunciou para nós que no céu nós temos um Pai que nos ama e que esse Pai criou a eternidade, que criou o céu para nós. Então, é a herança. Nós todos somos filhos de Deus e ele é nosso Pai e o Pai tem uma herança para os seus filhos. E a herança que Deus nos dá é a vida eterna. Na ordenação do Frei Lucas e do Frei Renildo, né, lá na São Francisco, em Anápolis, é justamente isso que nós comentávamos, né? Ou seja, fazemos o bem porque ele é a nossa herança, é o trabalho dos diáconos, né? Ou seja, eles abrem mão de tudo para cuidar das coisas do Senhor, porque o Senhor é a herança deles, então o Senhor é a nossa herança, então sim, tem o céu. E o inferno, tem muita gente que gosta de negar o inferno. Uma vez eu estava fazendo uma pregação numa missa, e assim, eu tinha uma pregação toda pronta, segundo a liturgia do dia. Aí eu não sei lá por que cargas d'água, eu fui lá falar um pouquinho de inferno antes, sabe? E aí na hora que eu falei um pouquinho de infernos, alguém levantou a mão lá no meio da assembleia e falou assim, padre, eu falei, pois não, o inferno é aqui mesmo, não existe inferno não. E aí eu olhei para todo mundo e falei, vocês concordam com ele? Todo mundo, aham. Aí eu falei, pronto, vou ter que mudar minha pregação. Agora eu vou ter que dar uma catequese sobre isso, porque a tentação nossa é de achar que não tem inferno. Raniero Cantalamessa, eu cito ele novamente, que ele vai dizer assim, ao demônio não interessa nada os livros. Ao demônio não interessa os livros. Então nós temos muitos estudiosos aí, pessoas de 30 anos, de 40 que eu já encontrei, argumentando a inexistência do inferno. Mas ele tem 30 anos, 40, 50, a igreja tem mais de 2000 anos. E no ensinamento teológico da igreja está lá, nós não cremos no inferno. Veja que é uma diferença muito grande. Nós cremos na existência dele, mas nós cremos em Deus, nós cremos na vida eterna.
E é bom para o ladrão, né? O ladrão que chega numa cidade que todo mundo pensa que não tem ladrão, é um lugar maravilhoso para ele. Por quê? Porque não precisa ter cerca, pode dormir com a porta aberta, não precisa de alarme, não tem que ter segurança, ele entra e faz o que quer. Assim também o demônio, ele quer muito que nós pensamos que ele não existe e que não existe inferno, para que a gente possa dizer, podemos fazer o que quiser, o bem ou o mal, tanto faz, porque o inferno é aqui mesmo. Não. Várias vezes Jesus mesmo diz, né? Se você tem um problema com o teu irmão, reconcilia-te com ele enquanto está a caminho, porque se chegar no julgamento e não tiver reconciliado com ele, de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. Em vários momentos da Escritura, Jesus também fala de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus sempre está nos alertando. E outra coisa, então as tentações também no deserto, onde o demônio tenta Jesus Cristo. Então, ou seja, nós somos advertidos. Mas uma parábola que eu gostaria de citar para responder também essa pergunta é daquele homem, o opulento e o Lázaro, né? Lázaro e o glutão, ou seja, onde Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o outro, o opulento, né, foi para o inferno. E tinha um abismo entre eles. E ele pediu ao pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na minha língua para me refrescar. E aí Abraão disse, não, existe um abismo, nem o daqui pode ir para lá e nem o de lá pode vir para cá. Então ele disse, então por favor, manda Lázaro lá avisar os meus irmãos, né, para que eles mudem de vida, para que não venham para este lugar de sofrimento e de tormento. E Jesus falou o quê? Eles têm os profetas, eles têm a lei e os profetas que os ouçam. Então, da mesma maneira, o mundo joga algumas coisas, né? O mundo está aí. Falar de salvação, falar de amor, de perdão, de família, de valores. Aonde nós escutamos isso, a não ser em redes católicas de televisão ou as mídias católicas? Ao mais, nós só escutamos contravalores. Então, quem tiver ouvidos, ouça. Então, quem é que é realmente o meu Senhor? A quem é que eu ouço e obedeço? É ao Deus, o Senhor do céu e da terra, ou é ao Deus do mundo? Então, aí entra essa dimensão do céu e do inferno. Tem muita gente que quer chegar na praia, né? Então, tem muita gente que quer chegar de uma cidade para outra. Tem que pegar o caminho certo. Porque tem muita gente querendo ir para o céu e está pegando o caminho errado. Então, é um tempo de conversão, né? Celebrar o dia dos fiéis defuntos é uma chamada de atenção para dizer a nossa vida também é breve, né? Só uma pequena ilustração. Em Roma tem uma igreja que tem uma coisa de vidro assim e tem esqueletos lá. Eu não sei se a irmã viu isso lá em Roma. Tem uns esqueletos lá. Aí a pessoa chega e olha aqueles esqueletos, né? Assim, é chocante, como em Portugal também tem a Capela dos Ossos, né? Então, assim, né? É chocante, você olha lá crânios, né? Fêmur, aqueles ossaiada, tudo, né? E aí tem uma frase lá, né? Que fala assim, ontem eu era como você, amanhã você será como eu. Né? Então a pessoa é o ódio de Micrastibe, né? Então, ou seja, você olha ali e fala, opa, isso me faz pensar. Por isso que o livro da sabedoria vai dizer assim, existe mais sabedoria na pessoa que vai para um velório do que aquele que vai para uma festa. Porque numa festa se embriaga, bebe, não pensa sobre nada. Mas no velório você pensa sobre a sua vida e sobre a sua morte. Então é sempre um momento de conversão. Olha aí, para a gente pensar o céu e o inferno, a reflexão que a gente tem que fazer, né? E trazer isso para o nosso cotidiano. Respondido, Kélita, lá de Cuiabá, do Mato Grosso. E agora nós temos uma pergunta também de uma devota de São Paulo. Vamos acompanhar. Meu nome é Vânia Lúcia, eu sou de Franca, São Paulo. E minha pergunta é, quando nós morremos, para onde vamos? E aí, falamos já do purgatório, falamos do céu e falamos do inferno. Mas quando a gente morre, a gente vai para onde? Vânia, né, lá de Franca, diocese de Dom Paulo Roberto Belotto, que foi o meu bispo também, uma saudação a ele, né, uma fiel, uma ovelha dele. Olha, Vânia, essa pergunta, como diz, para onde nós vamos? Né? Todos nós queremos ir para o céu, mas aí vem uma pergunta. Uma vez numa igreja eu perguntei assim, quem quer ser santo?
Um ou outro levantou a mão. Eu perguntei, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Então, se não for santo, não chegará no céu. O amor é a medida da santidade. Quem ama está no caminho da santidade. Quem não ama não está no caminho da santidade. Foi a mensagem que nós vimos que o Marcos falou sobre Madre Teresa de Calcutá, né? O amor é a medida de todas as coisas. Então, quando a gente morre, não tem uma sala de espera não, Vânia, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, a gente vai para uma sala de espera para terminar o fim do mundo todo, né? Ou seja, para a gente ser julgado. Não. A igreja ensina que no momento em que a gente morre, tem um juízo particular. Ou seja, tem um momento do juízo particular. Ali já é um encontro com Deus, um encontro com Jesus, onde a gente já, né, Deus nos conduz para o estado de vida segundo aquilo que nós vivemos. Hoje, Vânia, Jesus está batendo a porta do nosso coração. Jesus está batendo, ele está mendigando o nosso amor. Santo Agostinho fala que todos nós somos mendigos do amor de Deus. Nós mendigamos o amor de Deus e mendigamos o amor de Deus nas pessoas. Então Jesus, ele mendiga o nosso tempo, ele mendiga o nosso coração, ele mendiga a nossa família. Então ele está batendo a porta e bate a porta. Mas quando morremos, a situação inverte. Aí somos nós que vamos bater na porta dele. E aí tem uma passagem onde Jesus diz assim, que muitos baterão na porta e dirão, Senhor, somos nós que estávamos lá na missa. E Jesus vai dizer, não vos conheço, não vos conheço. Por quê? Porque não fizemos o bem, porque não demos de comer a quem tem fome, não demos de beber a quem tem sede, não vestimos o nu, nós não partilhamos o que nós tínhamos com o outro. Lembra a parábola do bom samaritano? Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, se nós vivemos a vida inteira, quando encontramos alguém que tem necessidade e eu posso suprir aquela necessidade, então eu estou agindo de acordo com aquele que viu, cuidou dele. Agora, se eu posso resolver o problema do meu irmão, mas eu sou indiferente, para mim tanto faz, então aí eu não estou sendo santo, porque eu não estou amando. O amor é a medida de tudo, né, Dom Dilma? É o amor que nos faz alcançarmos para sempre essa santidade. E daqui a pouco a gente tem um momento muito especial, né, Marcos? Um momento que nós vamos rezar o terço, consagrando todas as intenções que nós recebemos hoje. Verdade, nós já cotidianamente rezamos o terço nesse horário e hoje vamos rezar junto aqui com participação de devotos por telefone, rezando o terço. Agora são 5:06, né, 17h55. Mais conhecido como 5:06, nós vamos já rezar, então, o Santo Terço. Vanessa, você podia ver alguma participação aí para nós, nas redes sociais? Nós temos aqui, a Maria Aparecida Gomes diz assim, boa tarde, Vanessa, Marcos, paz e bem, sua bênção, Dom Dilmo. Estou muito feliz em ver o senhor. Acho que o senhor não me conhece, mas eu o conheço. Todos os seus e também todos os seus familiares. Eu sou vizinha da sua tia, Josininha. Abraço, Dom Dilmo. É isso mesmo. O padre Vilmar Barreto diz que alegria ouvir o Dom Dilmo. Ele foi meu formador no período do seminário. Grande homem. Sua bênção, Dom Dilmo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos no amor de Maria. A Selma Maria diz, querido Dom Dilmo, muitas saudades do senhor. Eu sou de Formosa, Goiás. Arão José Simão, ele fala o seguinte, olha que interessante, nada a pedir, só a agradecer ao Pai Eterno e ao nosso coração grato nesse dia e nesse momento forte de oração. Com certeza, muitos comentários chegando aí nas nossas redes sociais, na nossa transmissão ao vivo, e a gente vai acolhendo todos e apresentando ao Pai Eterno. Nesta casa nós trabalhamos sob a inspiração de Santo Afonso Maria de Ligório e não podíamos, nesse dia, deixar um pensamento de Santo Afonso, né? Não podíamos esquecer um pensamento deste grande santo da igreja. E olha o que ele nos diz sobre a morte. Tenha por certo o tempo que empregais com a devoção diante do diviníssimo sacramento. Será o tempo que melhor os reportará nesta vida e mais os consolará em vossa morte e na eternidade. E esse pensamento de Santo Afonso é para nos introduzir na preparação para a morte. É o tema do nosso último bloco, né?
A preparação para a morte é um tema que permeou a reflexão, as reflexões de grandes santos, como Santo Afonso Maria de Ligório. São Francisco, pobre de Assis, assumiu a morte como irmã e exclamou: Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. E pensar na morte é um tema que às vezes pode até nos provocar medo. Vamos conversar um pouco sobre essa temática. E para isso, Vanessa, nesse nosso programa especial, a gente às vezes se depara com pessoas que têm medo da morte, né? Muita gente não gosta quando o assunto é morte, mas é preciso a gente pensar neste tema. E nós vamos acolher agora uma reflexão muito importante para nós, né, para nos ajudar. É preciso pensar nela para vivermos de verdade cada dia. E quem nos ajuda agora é o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás, o Adson Arantes Gama. É importante que nós reflitamos sobre essa questão da morte. Então, nós vivemos e um dia a gente vai morrer. Então, tem uma palavrinha que se chama inexorável. É inexorável que todos nós vamos passar por esta situação. Mas tem pessoas que antecipam a morte. E esse medo da morte? Como é que a gente vai enfrentar esse medo da morte? A morte é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde com todos nós. Mas a gente tem que antecipar essa realidade, esse medo, ou é melhor a gente viver um dia de cada vez? Para a gente poder estar de forma equilibrada, com melhor qualidade de vida, é importante que a gente viva como se hoje fosse o último dia. E aí eu pergunto para você, você está vivendo a sua vida de forma intensa, de forma fiel a você mesmo? Ou você está deixando tudo para depois, para uma melhor ocasião? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a menos de 1 milésimo de segundo. Então, como é que é enfrentar essa morte? É viver a vida. É você viver o momento que você acha que tem que chorar, que tem que rir, né? Mas tem pessoas que antecipam uma morte psicológica, né? Antecipa, não vive a vida, vive aí de forma triste, tristonha. E nessa época, né, em que a gente comemora, né, na verdade, o dia 2, né, o dia de finados, né, que é colocado aí nessa comemoração, no sentido de comemorar a vida dessas pessoas que fizeram parte da nossa história. A saudade existe. E a gente tem que, se tiver com saudade, chora. Mas muitos de nós estamos vivendo não a saudade, mas a culpa de não ter feito o que deveria ser feito para essa pessoa que já não está mais aqui com a gente. Então, quando morre um ente querido, a gente começa a repensar a nossa vida. A gente começa a refletir sobre isso. Então, a morte traz isso também para a vida humana. Como é que eu estou vivendo? Como é que aquele sujeito vivia a sua vida? Como que aquela pessoa que faleceu, ela realmente vai fazer parte e eu não tinha percebido isso. Então, quando morre um ente querido nosso, é importante que a gente reflita, porque vai mudar totalmente a configuração ali, naquela família, naquele trabalho, e a morte, ela faz parte da vida. E é esse o recado que eu dou para vocês. Morte é o ciclo, é fechar o ciclo aqui nesse lugar que a gente está vivendo. E a gente que acredita, né, em vida eterna, é importante que a gente reflita como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia. Então, é só para deixar esse recadinho. Todos nós vamos morrer um dia, mas que você não antecipe a sua morte, que você viva
como se fosse o último dia da sua vida. Muito obrigado. Olha aí, reflexão importante do Adson, né, presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Goiás, para que a gente possa viver de verdade, não escolher viver como mortos. Vai chegar o dia que a gente vai morrer, então deixemos para viver como mortos, e na nossa perspectiva cristã, nós cremos na vida eterna que já começa aqui, mas que a gente não se esqueça disso. Ele falou de uma coisa ali importante, que é a palavra. Nós comemoramos, é uma comemoração. E há algumas culturas, por exemplo, o povo mexicano, que celebra com grande festa o Dia de los Muertos, né? É uma grande festa cultural, social para todo o país. E outras culturas também, até mesmo ocidentais, os orientais têm uma outra forma ainda de encarar a morte, mas nós não precisamos de tratar esse assunto de forma sofrida, doída. Há dor, claro, da separação, da perda, mas nós precisamos de comemorar a vida que nós vivemos, né? É viver como se fosse o último dia e viver bem. Viver bem. De maneira amando, se dedicando e servindo a Deus. E agora a gente chama o filósofo Gustavo Augusto para fazer uma reflexão da morte relacionada à filosofia. Vamos acompanhar. Falar da morte é falar de um conceito. E filosofia trabalha com conceitos. Reflexão em cima dos conceitos. Destruição, reconstrução conceitual. Então a morte é uma realidade, porém, dizer sobre essa realidade que aflige tudo que se move morre. Desde as plantas até nós. Então, na filosofia, na história da filosofia ocidental, nós refletimos sobre a morte de acordo com a época, a cultura. Cada época e cultura refletiu a morte de um modo. Então, e na filosofia isso não é diferente. No século IV, por exemplo, depois de Cristo, e no início da era cristã, Agostinho refletiu basicamente nas suas obras um grande tema na sua reflexão foi sobre a felicidade e a morte. E refletir sobre a morte é refletir sobre o quê? Sobre a vida também. Então, tratar da vida é também tratar da morte. E em Agostinho ele rompe com a concepção grega de corpo e alma, por exemplo, que vai desencadear uma concepção sobre a vida e a morte muito diferente, por exemplo, da dos gregos. Para os gregos, a alma estava presa ao corpo. Para Agostinho e depois nos medievais, a alma está encarnada no corpo. Isso torna tudo diferente. Então é uma relação simbiótica, praticamente intrínseca, da alma com o corpo. Então dizer sobre o homem é dizer sobre essas relações. E ao longo da história da filosofia, por exemplo, no século XIX e XX, Nietzsche foi um grande crítico disso, da tradição. Por quê? Porque tratar da morte como um meio, igual Agostinho fez, é um negacionismo onde nega a única possibilidade que nós temos. Das forças, Nietzsche trabalha muito a vontade de potência. Então, e essas forças, elas estão em constante expansão. A vida é uma pluralidade. Então, tratar da morte como um meio, com um outro fim, para o Nietzsche, isso era totalmente prejudicial à vida, porque é um negacionismo. E a morte, ela é totalmente democrática. Totalmente democrática. A morte é um curso que não tem prêmio. Todos estão sujeitos a ela. Então, vida e morte estão intimamente ligados no sentido de, ou para a filosofia cristã, onde possui um fim teleológico, ou seja, a morte como um meio, ou para as filosofias e os pensamentos não cristãos, aonde a vida é o fim. Então, se vida e morte estão totalmente ligados, falar da morte também é falar da vida. Então, a beleza da existência
só, se assim podemos dizer, está ligado à finitude, porque acaba. Uma roseira é linda porque nós sabemos que ela irá acabar. As flores artificiais, elas não acabam, elas vão ficando feias, decaídas, então amassadas, empoeiradas. Então, a beleza da existência está na finitude. Então, aproveitar, colocar em questão os valores, colocar em questão a própria existência. Mesmo se a vida for um meio, como pensava Agostinho, é preciso trabalhar este meio. Então, pensar na morte é pensar em finitude, e pensar em morte é pensar em mistério. Porque ninguém nunca voltou do outro lado, né, mesmo, para falar. Então, a morte é isso que está ligado à nossa vida e precisa ser empreendido por cada um no decorrer da própria existência. Algo completamente misterioso. Isso é a morte. Olha aí, mais uma reflexão para nós sobre a morte, né? E mais uma reflexão que nos aponta para a vida, né, Dom Dilma? Justamente. E falando disso, né, da filosofia, a questão da morte. Na época de Epicuro, o epicurismo falava que não tinha problema a morte, porque quando a morte chegasse, eu já não estaria mais ali. Então, nós nunca nos encontraríamos. O negacionismo, né, que ele coloca. Mas eu queria ressaltar dentro de um aspecto da morte, como Deus é bom para conosco. Porque a morte é certa, porém a hora é incerta. E Deus não nos deu a conhecer a hora da nossa morte. Por exemplo, olha só, eu posso morrer daqui a 10 minutos. E olha como eu estou tranquilo aqui. Olha como eu estou tranquilo, falando e etc. Vamos lembrar de São Luís Gonzaga, né? Quando o professor, se não me engano foi São Luís Gonzaga, que ele estava em uma sala de aula e de repente o professor disse assim, se vocês fossem morrer daqui um dia, daqui 3 dias, o que é que vocês fariam? Aí um levantou a mão e falou, nossa, eu ia correr para me confessar. O outro disse, eu ia correr para o Santíssimo. O outro, eu ia correr para me reconciliar com quem eu briguei. E aí ele ficou caladinho. E você, o que é que você faria? Olha, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou preparado, estou pronto. Se eu estivesse jogando bola, eu continuaria jogando bola. Então, desta maneira, Deus não nos deu o conhecimento da nossa morte, o dia e nem a hora. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de assistir a um filme, Os Últimos Passos de um Homem. Foi condenado à morte no corredor da morte. E ele banalizava, que não estava nem aí para a morte, mas isso faltava anos ainda para a sua execução. Mas na última semana ele já não conseguia dormir, já não conseguia comer. Ele vivia como que transpirando o tempo todo. Por quê? Porque ele sabia o dia e a hora em que ele iria morrer. Já fizeram uma experiência com pessoas de levar para uma cadeira elétrica, mas somente para ver a reação dela. Então ela estava toda monitorada para saber qual é a reação de uma pessoa que vai para a cadeira elétrica. E no momento em que ligaram a chave, mas não tinha energia, no momento que ligaram a chave, ele morreu. Mas não tinha energia, mas ele morreu. Ou seja, por isso Deus nos poupa de saber. Então, como os dois que refletiram, né, o psicólogo e o filósofo sobre a dimensão da morte, é viver o presente. É usufruir, né? Usufruir da bondade, da gratidão de Deus para conosco diariamente. Isso é preparar bem a nossa morte e se reconciliar com ela. Olha aí, que bênção que foi o nosso programa Pai Eterno, especial do Dia de Finados. E hoje também a gente poder rever esta catequese tão bonita, tão especial que o Dom Dilma fez para nós sobre temas importantes da nossa fé. Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, que nós nunca nos esqueçamos disso. E para quem quiser rever também o programa completo, só visitar o nosso YouTube, não é, Vanessa? Com certeza, você pode visitar o nosso youtube.com/Pai Eterno. Lá você pode ver todos os nossos programas, em especial esse, que realmente foi um programa que mexeu com o nosso coração. Isso mesmo. Nosso programa especial de sábado já está chegando ao fim, mas nós temos sempre um encontro marcado de segunda a sexta às 14h aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu desejo um ótimo final de semana para você, Vanessa, e também para quem está em casa.
Um ótimo final de semana, cheio das bênçãos do Pai Eterno. Até segunda-feira, com a graça de Deus.